Meu nome é Alessandro Passeri, muitos me conhecem como nutricionista, que há muitos anos eu desempenho esse trabalho com muito amor e dedicação. O meu desejo em abranger mais resultados de cura, de autoconhecimento, me levou a outras formações, como coaching. Eu me formei pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, e agora eu apresento a vocês a hipnoterapia clínica pela empresa suíça Omni. Ela foi uma das pioneiras no processo de hipnose clínica. E eu quero te dar várias informações como funciona a hipnose. Essa é uma ferramenta poderosa que você poderá usá-la ao seu favor em todas as situações, como traumas, doenças, crescimento pessoal e etc. Para você que já reconheceu e recorreu a vários outros tipos de terapias e ainda não conseguiu alcançar o resultado desejado, essa ferramenta, a hipnose clínica, vai gerar grandes transformações em você. É um investimento que gera crescimento e desenvolvimento em todos os aspectos de nossas vidas. Modelo da mente pela hipnose. Como nossa mente funciona? Não estamos falando de outros modelos como da psicologia, nem mesmo de outras áreas, e sim de hipnose. Separamos como consciente, subconsciente e inconsciente. Então, devemos esvaziar nossa mente de tudo aquilo que conhecemos, para que possa haver a entrada de novos conhecimentos. Para vocês terem uma ideia, o Conselho Federal de Odontologia, de Psicologia, Federal de Medicina, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, esses conselhos já aceitaram e estão utilizando como ferramenta por seus profissionais. Então, a hipnose ela já está sendo usada por vários profissionais da área médica e de saúde. Mente inconsciente. A hipnoterapia, a hipnose, ela influencia, mas ela não tem acesso direto, porque é lá que se encontra o nosso sistema autônomo, sistema nervoso, sistema imunológico, batimentos cardíacos, respiração, digestão, todos os serviços que o nosso corpo executa autonomamente e que a hipnose ela influencia, porém ela não tem acesso direto. Nossa mente consciente. É lá que se encontra a parte analítica, a nossa memória funcional, a nossa racionalização do porquê das coisas, a força de vontade, as memórias de curto prazo. A parte analítica, ela que analisa todas as decisões do nosso dia a dia. Eu devo trabalhar, eu devo comer, eu devo escovar os dentes. Então a parte analítica são as nossas decisões. As memórias funcionais são as informações que devemos usar no nosso dia a dia. Como exemplo, nosso número de telefone, o nome dos nossos amigos, nosso número de CPF, o endereço da nossa casa, tudo isso é a memória funcional. Parte racional da mente consciente dá a razão do porquê nos comportamos de determinadas formas. Às vezes isso nos causa problemas que geram ansiedade, nervoso, medo, enfim. O motivo que a mente racional ela nos influencia, os nossos comportamentos, muitas vezes estão errados. Por quê? Um exemplo, eu como quando estou ansioso e nervoso. É uma justificativa da mente consciente e racional, porque ela determina o nosso comportamento. Porém, essa justificativa está errada. O consciente cria, mas o subconsciente aprova ou não. A ansiedade, o medo, a compulsão é uma defesa do subconsciente por alguma experiência que vivemos no passado, criou essa defesa. Temos também na mente consciente a força de vontade. A nossa motivação para a academia ou dieta, quando decidimos, ficamos empolgadíssimos e ao passar de alguns dias, a força de vontade se esgota. Por que será?
porque o nosso subconsciente busca os registros de todas as nossas experiências e diz: isso não pode continuar, porque bate de frente com alguma defesa que o subconsciente criou. Em poucos dias, essa motivação vai acabar por causa das memórias que estão registradas no subconsciente e ele entende que aquele sentimento nervoso, ansiedade, está te defendendo, está te protegendo de algo. A mente subconsciente é onde a hipnose atua e fará a faxina, a limpeza de emoções, sentimentos, crenças, defesas, enfim, tudo que precisar ser reprogramado e refeito é no subconsciente que a hipnose vai atuar. A mente subconsciente é a parte mais poderosa da nossa mente. Possui muitas funções, é o nosso verdadeiro eu real e todas as nossas programações ao longo da vida, desde quando nascemos. O subconsciente é que manda. Então lá nós temos as memórias definitivas de toda a nossa vida. Todos os nossos 5 sentidos é lá que são armazenados. Por esse motivo, usamos a regressão na hipnose. As memórias definitivas é tudo aquilo que ao longo da vida nós registramos, fotografamos como se fosse um computador. Então nós registramos aquilo e para nossa mente subconsciente aquilo passa a ser verdade única. Temos também na nossa mente subconsciente os hábitos. Eles podem ser divididos em bons, ruins ou funcionais. Os hábitos bons. Vamos colocar que a gente tem no nosso subconsciente que ir para a academia é muito bom. Então nós vamos para a academia uma vida inteira, sem nunca ter problemas de abandonar os exercícios físicos. Um hábito ruim: fumar, comer exageradamente. Temos também os hábitos funcionais. Um exemplo, dirigir. Então, quando vamos para a autoescola, a gente tem aquela dificuldade enorme. Passa a primeira, passa a segunda, pisa na embreagem, arruma o espelho, arruma o banco, põe o cinto de segurança. Para que a nossa mente não gaste energia demais a todo momento que vamos dirigir, ela cria os hábitos funcionais. Então, ao passar do tempo, nós vamos dirigindo sem ao menos parar para pensar quando temos que trocar a marcha, arrumar o banco, colocar o cinto. A gente pode dirigir conversando, podemos dirigir de várias maneiras, sem que haja o cansaço, o desgaste, o esforço da mente subconsciente. Para isso, ela cria os hábitos funcionais. Temos também na mente subconsciente nossas emoções. A mente consciente não pode relacionar-se com as emoções, porque ela é racional. Então, somente o subconsciente que vai desempenhar essa função. Temos também a autopreservação ou proteção. Nosso subconsciente, ele nos alerta dos perigos, sejam eles reais ou não. Se o subconsciente entender que aquela situação é um risco, ele não vai permitir que realizemos aquela determinada situação, função ou desejo. Um exemplo de autopreservação ou autoproteção. Quando criança, essa criança escutava: esse menino é pequeno demais porque não come direito. Quando virou adolescente, esse menino era o menor do seu grupo. Essa pessoa, essa criança, esse adolescente veio registrando que não era aceito ou compatível com os demais do seu grupo. E a partir daí começou a desenvolver a obesidade, onde o seu subconsciente criou como defesa o conforto em comer para crescer e ser aceito pelo grupo. Não comer para o subconsciente significa ser pequeno, feio e não aceito. Um exemplo muito comum em casos de gagueira foi aquela criança que fez uma arte e começou a chorar, né? E um dos seus pais falou: engole esse choro agora, você não vai chorar mais, engole esse choro. Ou
pega aquela criança e fala assim: me conta quem quebrou aquele vaso, me conta quem fez essa arte, me conta quem comeu esse doce que estava na geladeira. Então, quando a criança é obrigada a falar algo que não quer, que não deseja, ou ela é obrigada a engolir um choro, então ela vai desenvolvendo a gagueira ao longo do tempo. Às vezes é na primeira experiência, no primeiro trauma, ou são vários outros que vão acontecendo. Ou seja, muitas vezes não é uma ocorrência, são várias ocorrências que vão gerando no subconsciente a autopreservação ou a autoproteção. Para a hipnose funcionar, nós temos que atravessar o fator crítico. Entre o nosso consciente e o nosso subconsciente, o fator crítico ele funciona como um filtro, como um guarda. É uma barreira. Ele decide a passagem de um sentimento ou de um pensamento do consciente para o subconsciente. Um exemplo, eu vou agora induzir você a ver o Michael Jackson na sua frente. Se o seu fator crítico considerar que isso é impossível, não vai acontecer. Então, a hipnose, para funcionar, é necessário romper esse fator crítico, porque nós saímos da mente consciente, rompemos o fator crítico e entramos no subconsciente, aonde nós vamos poder ter acessos às suas emoções, às suas memórias, aos seus sentimentos e assim conseguir colocar as sugestões, fazer as sugestões entrarem. Como uma porta de shopping que se abre e se fecha, esse fator crítico, ele vai se abrir e nós vamos colocar as novas sugestões, a nova realidade. Então nós vamos tirar os traumas, nós vamos tirar os medos, as fobias, a ansiedade, a compulsão, aquilo que está gerando um sentimento que está atrapalhando o seu desenvolvimento ou crescimento. Existe um outro exemplo dentro da hipnose que o fator crítico ele está sempre funcionando. Então, dentro da hipnose, se eu pedir para você me dar a senha do seu banco, imediatamente o fator crítico vai bloquear e você vai sair do transe. Por quê? Ele sabe que você não pode dar a senha do banco para ninguém. Agora, nós temos um outro tipo de entrada no fator crítico. Por exemplo, informações ou sugestões vindas de autoridades. Então, na hora que um pai ou uma mãe fala alguma coisa para você, imediatamente, por ser autoridade, o fator crítico é aberto. Então, nós entramos na sua mente subconsciente porque a informação dada foi por uma autoridade. Outro exemplo para romper o fator crítico vindo de autoridade. Um pastor, um padre, ele dá determinada informação, sugestão, o seu fator crítico, na hora, ele se abre e aceita e vai para o seu subconsciente. Um empresário, um homem muito bem sucedido, ele vai te dar uma orientação de bons negócios, de bons resultados, de bom comportamento. Por ele ser uma autoridade, ser uma pessoa muito bem sucedida, o seu fator crítico se abre imediatamente, aceitando todas as sugestões dadas por ele. Agora que fizemos uma abordagem da mente consciente, da mente inconsciente, da mente subconsciente, o fator crítico, agora sim nós conseguimos fazer uma definição de hipnose. Então a hipnose é um processo que atravessa o fator crítico de forma permitida e consciente. Começa na mente consciente, passa o fator crítico e estabelece no subconsciente um pensamento, um sentimento exclusivo, permitido e aceitável. Você não acorda porque você não está dormindo. Então essa ideia de que a hipnose te leva para outro mundo, você dorme, você desaparece, você perde o controle, é uma mentira. Você vai estar totalmente consciente no processo hipnótico. Porém, nós vamos trabalhar o seu subconsciente. Então é um relaxamento profundo.
Portanto, é um estado natural humano, espontâneo ou induzido. Como seria um estado natural espontâneo? Imagina você assistindo uma série, você fica 3 horas assistindo essa série na televisão de um filme. Você não tem noção em ver o tempo passar. Quando você vai ver, passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas. Então você estava em estado hipnótico espontâneo. Você estava totalmente envolvido dentro daquela história. E o induzido é feito por mim, dentro do processo para acessar o seu subconsciente, onde o fator crítico e a mente consciente são ignorados. É o momento que ocorre a faxina no subconsciente. Como nasce um bloqueio ou um trauma? Às vezes, são vários episódios no decorrer de uma vida que vão se formando esses traumas, mas pode ser também um só. Então vamos contar uma história. Imaginem uma criança que foi abandonada no berço, enquanto a sua mãe estava ocupada. Foi a primeira sensação de abandono. Depois, agora como adolescente, ele não foi aceito pelo grupo e o seu subconsciente percebeu que comer trazia conforto a esse adolescente. Depois, o primeiro namorado foi embora, começou a comer ainda mais. Depois casou-se e o marido vive viajando, começou a desenvolver a obesidade. Depois faleceu um parente muito próximo, aí transbordou, desencadeou-se a compulsão, a obesidade e o medo do abandono. Transbordou, virou um trauma e essa pessoa nem imagina os motivos que levou ou levaram a ela ter todos esses traumas, sentimentos, emoções ou compulsões. Regras da mente. Todo pensamento ou ideia causa uma reação física e mudança orgânica. Um exemplo, estou nervoso, sobe a pressão, vou fazer uma prova, dá dor de barriga. O que a mente espera acontecer tende a ser realizado. Não vou conseguir fazer a dieta. Pronto, passa 1 semana, 2 semanas, um mês, a pessoa abandona a dieta. A imaginação é mais poderosa que o conhecimento. Cada sugestão aceita cria menos oposições às novas sugestões. Quanto mais sugestões positivas sua mente aceita, mais fácil será colocar sugestões poderosas e transformadoras. A hipnoterapia clínica é um tratamento sério que envolve um tratamento de doenças, quando você já utilizou vários recursos, várias terapias ou até mesmo medicamentos e não resolveu. Por quê? Porque não foi na causa do problema. Então, segundo o Dr. Hammer, um médico e criador da nova medicina germânica, existem 5 leis biológicas que explicam todas as doenças e promove a cura natural, ou seja, cada doença tem uma causa, sentimentos ou sensações que geraram aquele problema no indivíduo. As emoções que sentimos, elas influenciam no surgimento dessas doenças físicas. Cada pessoa vai reagir diferentemente a cada emoção ou sentimento. Então, um indivíduo exposto a um sentimento, ele nunca vai ter a mesma reação que um outro indivíduo exposto ao mesmo sentimento, porque cada pessoa tem a sua própria interpretação do que sente, do que vê e das experiências adquiridas que foram guardadas no subconsciente. Então, você é responsável por não se curar. As 5 leis da medicina germânica. Vamos associar agora a extensão que a hipnose clínica pode ter no tratamento de doenças, visto que na medicina germânica toda causa de doenças corresponde a algum sentimento. Por exemplo, a lei do choque ataca a nossa psique, o cérebro e seus órgãos correspondentes. Normalmente, uma pessoa que tem um medo intenso vai ter problemas renais. Outra lei, lei do conflito, abandono, perca do território, ataque de um adversário. Mais uma vez, sentimentos de medo, de abandono, de exclusão, de vergonha, timidez.
Lei da ordem biológica, tecidos ou órgãos relacionados ao choque. Exemplo, problemas com filhos. Essa mãe, ela pode ter tumores de mama ou ovários. Lei dos micro-organismos. Os micro-organismos são responsáveis em manter as defesas do corpo, bem como seu equilíbrio, saúde com o corpo ou defesa vezes restauração. Portanto, a cura inicia-se no cérebro, porém executados pelos micro-organismos. Olha a hipnose. Se a hipnose vai na tua mente, no seu cérebro, e determina uma autorrestauração, uma autocura, isso é totalmente possível. Lei da sobrevivência determina como o nosso corpo vai responder às nossas emoções ou doenças. A maneira que vivemos, nosso corpo irá reagir ou a capacidade de adaptar-se a alguma situação. Como a hipnose pode me ajudar? Ressignificando. Ela vai ressignificar as influências que você adquiriu ao longo da vida, ou ocorrências, como as culturais, os professores, os pais, sociedade, as influências religiosas. Como todas essas influências formam em você um conjunto de crenças ou coisas que geraram agora os seus hábitos e a sua forma única de ver a vida. A hipersolicitação do seu corpo para resolver um problema de sentimentos ou emoções. Um exemplo, você resolve um problema de obesidade, mas aquela emoção ainda está gravada no seu subconsciente. Então agora o seu corpo vai arranjar uma outra maneira para se expressar através da hipersolicitação. De repente, você não resolveu a causa, mas resolveu a obesidade. Então agora pode vir um diabetes, uma hipertensão, uma outra explosão dentro do teu organismo para resolver aquela emoção que não foi tratada, curada. Grandes acontecimentos com forte impacto, que geraram a instalação no seu subconsciente das defesas, dos medos, das fobias, da escassez, da pobreza, da ansiedade, dos traumas, das doenças, entre outros. Isso tudo a gente já demonstrou no início dos nossos slides. Portanto, a hipnose clínica tem como objetivo fazer uma faxina no subconsciente, fazendo com que nosso corpo e organismo sejam limpos dos efeitos emocionais. Espero que tenham gostado dessa pequena apresentação, pequena no sentido de explicações, porque se a gente for falar todos os detalhes, ficaríamos horas aqui apresentando. E a intenção é que você veja a hipnose como uma possibilidade de transformação, de desenvolvimento e crescimento. Um abraço do Alessandro Passeri para todos.